Bom dia, hoje é domingo, dia 25 de agosto de 2015. Pois bem, vamos fazer o seguinte: você resolve sair por aí e faz uma pesquisa perguntando para as pessoas aqui de Peruíbe o que elas acham da Dilma. Você tem a certeza, a maioria vai desaprová-la, isso é fato. Mas se você perguntar o que elas acham do Lula, o resultado vai ser diferente. Ou seja, a tendência natural é das pessoas demonizarem a Dilma, mas tem uma certa consideração para com o Lula. Sim, é o que vai acontecer. Tenha certeza disso. Porque eu já fiz, de certa forma, uma pesquisa assim. Já fiz algumas perguntas e o que eu vejo? Que a maioria das respostas são desfavoráveis a Dilma, mas nem tão desfavoráveis ao Lula. O que acontece? A Dilma, de fato, ela ganhou esse troféu. O troféu de pior governante da história da República. Ela não perde isso. Definitivamente ela não perde. É dela. É dela e ninguém tira. Tá bom? Não tem jeito. Você ainda gosta da Dilma? Tenha certeza. Pior governante da história da República. É assim que ela vai entrar no livro de história. Mas a questão é o Lula. Pois é. Muitos criticam o Lula. Não, digo. Muitos criticam. Muitos criticam a Dilma, mas não criticam tanto o Lula. Sim, é isso mesmo. Existe essa consideração, essa reserva, porque isso se baseia na ideia de que no governo do Lula a situação era melhor. De fato, a crise não era tão grave. Mas aí eu pergunto para vocês: o Lula não tem responsabilidade sobre o que está acontecendo? Como assim o Lula não tem? Você acredita realmente nisso? Acredita que o Lula não é responsável pela crise atual? Ah, vai. Para com isso. Vamos aos fatos. Foi no governo Lula que se criou a falsa ideia de que o Brasil veio se tornar um país de classe média. De repente, do nada, pronto. O Brasil se tornou um país de maneira de classe média. Acabou. Saímos do terceiro mundo. A classe média é a maioria. Pronto. De repente, aconteceu. Como é que isso poderia acontecer num país que não sofreu mudanças significativas em sua matriz econômica? Ou seja, agora, no ano 2015, esta nação continua tão dependente do agronegócio quanto era em 2003, quando o Lula assumiu. Não houve mudança nisso. Continuamos dependentes das exportações de soja, das exportações de minério de ferro, de outros produtos primários. Este país continua tremendamente atrasado se comparado com economias como a do Japão e até da Coreia do Sul. Isso não mudou. O Lula não mudou isso. A Dilma não mudou isso. E eu pergunto, de onde é que ia vir essa classe média? Como é que essa classe média poderia surgir sem uma mudança significativa nisso? Sem o surgimento de milhões de empregos melhor pagos? Isso seria possível com o desenvolvimento científico e tecnológico. Como é que isso ia acontecer? Ele é uma mentira. Foi uma tremenda uma mentira. E um monte de gente acreditou nisso. E se você votou nos dois, você acreditou nisso também. Acreditou numa melhora social que não era real. Aí você pensa, mas eu comprei tanta coisa, né? Eu me endividei. Pois é. Meu carro novo, olha aí. Eu só consegui comprar esse carro no governo Lula. Isso aí. Em prestações de 60 meses. Né? E pagando bem apertadinho, né? Pois é. Belas prestações, gordas prestações, né? Isso, cara, não é ser classe média. Não se engana. Pensa bem, não se engana. Você acha o quê? Que classe média fica parcelando o celular? Pô, por favor, para com isso. Você acreditou? Quer dizer, o que aconteceu? A oferta de crédito para a população não aumentou, né?
Foi o festival dos cartões de crédito. Eu mesmo, na época, ganhei vários. E pronto, as pessoas saíram se endividando e comprando eletrodomésticos, né, enchendo a casa, e acreditando realmente nisso. Que aquilo era um sinal de melhora social. Não, gente, não é. Para que essa transformação social fosse real, seria preciso se observar nas grandes cidades uma redução significativa das favelas. Isso não aconteceu. Não houve desfavelização das grandes metrópoles brasileiras. Não houve. Tudo bem, algumas favelas sumiram. Foram sendo substituídas por bairros. Mas esse é um processo isolado, não foi algo disseminado, algo amplo. O Rio de Janeiro continuou tão favelizado quanto 2003. São Paulo continua com tantas favelas em 2003. Em alguns lugares significa até um crescimento delas. Há um aumento em vários lugares. Aqui em Peruíbe tem significado um aumento das favelas. Ora, se houve melhora social, como é que as favelas podem aumentar? Como é que acontece isso? Quer dizer, é uma demonstração clara de que todo esse papo furado é falso. Não adianta o sujeito comprar um celular de R$ 700 e achar que melhorou socialmente e continuar a morar na favela. Ele não se tornou classe média. É uma mentira, um engodo. Por quê? Porque o cara ganhou um cartão de crédito com, vamos dizer assim, valor de R$ 2.000, né? R$ 2.000 para torrar, e pronto. Achou que progrediu socialmente. Não progrediu. Ele foi enganado. E nesse processo, o que aconteceu? Contribuiu para reeleger o Lula, contribuiu para eleger a Dilma e reelegê-la. Aí é que está. Quer dizer, foi um processo muito bem sucedido para que o governo do PT fosse vamos dizer assim, se mantendo por mais de uma década. Essa foi uma das estratégias muito bem boladas. Milhões de brasileiros foram levados a crer que pertenciam a um grupo social mais alto. Isso não era verdade. Elas foram enganadas. Essa melhora de fato, vou repetir, só seria possível com desfavelização das metrópoles. E isso não se verificou. Entenda, não se verificou. E o resultado temos aí. O desemprego em alta e um monte de gente sem saber como é que vai pagar aquelas prestações de 60 meses do carro. É isso. São Paulo, no Rio, em outras grandes cidades, tem muitos brasileiros assim. O sujeito não sabe como é que vai terminar para pagar a prestação do carro novo. Que ele comprou acreditando nesse governo que está aí. Ele acreditou nisso. Ele acreditou nesse discurso. E agora está lá. Desempregado, sem saber como é que vai pagar. Sem saber como é que vai virar com as dívidas. Pronto. E agora? Como é que fica? Mas é isso, né? O brasileiro é assim, ele prefere acreditar em discursos maravilhosos e otimistas, né? Ele tem essa tendência a não pragmatizar, né? Ele tem essa tendência a, sei lá, é difícil, é muito difícil. Quando eu falo de discursos maravilhosos, me refiro justamente a esse discurso da esquerda. Por quê? Ora, nós temos um país hoje que, vamos dizer assim, a situação atual ela é resultado de décadas de doutrinação marxista-cultural. Ocorreu no Brasil a mais bem-sucedida, veja bem, a mais bem-sucedida revolução marxista-cultural do planeta. Caso você não saiba o que é marxismo-cultural, eu vou deixar um link aqui abaixo, você entra, tem um vídeo, eu considero como uma introdução a esse assunto. Aí você vai entrar lá e vai ver, né, e a partir disso tira suas conclusões. Se você foi ou não foi doutrinado. A partir disso você vê. Ora, essa doutrinação, vou dar um exemplo. Ela ocorreu muito nos meios de comunicação. Ocorreu não, ela vem ocorrendo, ela vem se desenvolvendo. Para entender o que eu quero dizer, e em parte explicar por que o Lula foi eleito em 2002, vamos falar das novelas. Ora, algo muito característico delas é a santificação do pobre e a demonização do rico. Isso é normal. Qualquer noveleiro sabe disso. Qualquer noveleiro sabe. Ou seja, aparece lá os pobres, tem um grupo dos pobres,
Você vê, tudo bem, o lucro dos pobres ele tem sempre aquela realidade, né? Porque esses pobres eles vivem normalmente numa condição mais confortável do que muito pobre no Brasil de hoje. É normal. É aquela história. O sofá do pobre na novela é melhor do que o sofá do pobre na vida real. Isso é comum. Todo mundo sabe disso, né? As casas dos pobres na novela, pelo amor de Deus, são melhores que a minha casa. É impressionante. Incrível, né? Aquele pessoal da novela vive bem melhor do que eu. Então tem toda aquele, assim, aquela melhora visual, né? O pobre da novela ele é recalchutado, né? Ele é outro pobre, né? Um pobre light, né? Um pobre bem assim bonitinho, né? Um pobre com estilo. Nossa, como eu adoraria ser pobre em novela na Globo. Impressionante, é incrível. Você sabe disso. Quem assiste novela, quem já assistiu, sabe do que eu estou falando. Tudo bem. Aí o que acontece nessas novelas? O pobre ele é santificado. O que isso significa? Que o normal das novelas brasileiras é de que os pobres, a maioria dos personagens pobres, tenham valores morais superiores aos dos ricos nas novelas. Vocês podem ver, muitos dos vilões de novelas são ricos. Eu diria que a maioria dos vilões de novelas são ricos. A maioria. Nossa. O que não faltou em novela brasileira é rico canalha. É rico canalha, é rico pilantra, rico safado. Agora, pobre, nas novelas, não. São santos, cara. Muitos são santos, são seres divinais. Nossa, alguns só faltam aparecer asas. É impressionante. Incrível. Eu, analisando hoje, eu fico pensando, nossa, mas incrível. Quer dizer, percebe isso, o que é isso aí? Isso é um aspecto da doutrinação marxista cultural. É a santificação do pobre e a demonização do rico. Aí você vê, aí você está assistindo e fica pensando, mas caramba, olha esse sujeito aí. O que é isso? Defendendo o rico e não sei o quê. Olha, gente, fatores morais, eles não vão surgir de questões sociais. Entendam isso. Não vão surgir. Quando o cara, por exemplo, dá para ser psicopata, isso não é uma questão social. É uma questão psicológica. E não tem a ver com a questão social. Não há provas de que a questão social vai fazer surgir vida psicopata ou não. Não há. Simplesmente não existe. Digam o que quiserem. A psicopatia ela não pode ser explicada por questão social. Acabou. Quando o cara dá para ser psicopata, não importa a questão social do mesmo. Não é um fator econômico. Entendeu? Quando o cara dá para ser safado, sem vergonha, não é por ele ter pouco ou muito dinheiro. Mas as novelas não dizem isso. As novelas dizem o contrário. Dizem justamente o que? A demonização. A demonização do rico, a santificação do pobre e, no caso da classe média, quando a classe média aparece na novela, vocês sabem, né? A classe média é aquele meio a meio, né? Às vezes, tendendo muito pro rico, tendendo muito para puxar o saco do rico. Aquela coisa, né? Ou seja, todo um processo ideológico. Milhões de pessoas assistiram isso por muitos anos e foram acreditando. Foram acreditando, por exemplo, vejam bem, de que o Brasil só progrediria se um candidato à presidência de origem humilde fosse eleito. Vocês estão entendendo? A eleição do Lula contou muito com esse apoio das novelas. Décadas de doutrinação. E isso ainda vindo de emissoras que oficialmente estavam contra a esquerda. Mas na verdade passavam adiante o quê? Um discurso esquerdista, um discurso marxista cultural. É isso. Se você acredita que o melhor presidente do Brasil tem que ser alguém que foi pobre, que passou fome na infância, não sei o quê, você tem certeza, você foi doutrinado. E em parte isso contou o quê? Com novelas que você assistiu durante anos, sempre vendo aquele núcleo de pobres legais, de pobres bacanas, né? Claro, sempre naquela pobreza estilizada, né? Sempre naquela pobreza menos desconfortável. E enquanto isso, os ricos, todos naquela opulência, todos naquele conforto, tramando maldades, planejando horrores contra os mais humildes.
Entende agora? É isso. A eleição do Lula em 2002 contou muito com uma doutrinação televisiva. Isso explica a eleição dele. E explica também agora por que na comparação ele ganha. Ele ganha da Dilma em popularidade. Não é porque, digamos assim, que na época dele a crise não existia, vamos dizer assim, em termos, né? Até porque ele seguiu as diretrizes determinadas no governo do Fernando Henrique. Quer dizer, ele não foi besta em mexer na economia. E é claro, as coisas foram correndo, né? E não foram graves. Quer dizer, não fez aquelas mudanças, né? Que poderiam ter de fato ferrado com o país naquela época. E ele foi beneficiado na comparação. Na comparação com a Dilma, ela tende a ser mais impopular. Ela tende a ser vista como pior. Mas também tem esse aspecto. Por quê? Por causa da origem do ex-presidente. Ex-operário, nascido no Nordeste. Né? Lembra daquele filme do Lula, Filho do Brasil? Pois é. Entendeu? Vocês estão entendendo? É assim. Se você acredita que o Lula mereceu ser presidente por ter sido pobre, tenha certeza, é a doutrinação. Você foi doutrinado. Você acredita realmente que o sujeito nascer da classe média para cima, ele não presta para governar? É doutrinação. Você tem um bocado de marxismo na cabeça e nem se dá conta disso. Você acredita realmente que os fatores morais serão determinados por questões sociais? Acredita. Acredita fielmente nessa ideia. E, francamente, não é assim. Entenda. Vou deixar bem claro. Rico, eu não sou. Pobre, fui na maior parte da minha vida. Eu sei o que é comer arroz com ovo. Eu sei. Eu sei o que é usar tênis furado. Por quê? Porque papai não tinha dinheiro para comprar o tênis. Tá? Eu sei o que é isso. Entendeu? Filho de papai, nunca fui. E mimado, nunca fui também. Até porque tem gente por aí que confunde boa educação com mimo. Ah, você é uma pessoa mimada. Mimada? Pelo amor de Deus. Xinga a mãe, mas não me chama de mimada. É isso. Você não sabe. Sabe do meu passado. Assim como eu sei o passado de muita gente por aí que hoje está uma boa condição econômica. E eu não sei o que essas pessoas passaram antes. Existem pessoas, eu conheço essas pessoas. Conheço. De que conheceram profundamente a pobreza. E agora estão numa condição melhor, mas são tratadas como se fossem demônios. Por esse pessoal aí. Por esses comunistas de plantão. Que desconhecem o que passaram, o que tiveram, qual foi a vivência delas, as dificuldades delas. Hoje eu tenho uma situação econômica um pouco melhor. Né? Mas isso não significa que eu me tornei rico. Também não significa que eu ignoro os problemas da pobreza. Que eu esqueci, né, as minhas dificuldades. O que eu entendo é o seguinte. Não tem como existir uma sociedade em que todos sejam absolutamente iguais. Isso é impossível. Isso é papo furado de comunista. O comunista adora ficar acreditando nessa realidade. Ele adora acreditar nisso. É tão fácil desmentir esse discurso? Ora, vejam bem. Não tem como as pessoas viverem num ambiente de absoluta igualdade. Porque de que forma um sujeito ele vai aceitar trabalhar numa fábrica, vamos dizer assim, num cargo de direção, um cargo importante na administração, e ganhar a mesma coisa que o operário? Por que ele vai aceitar isso? Por que ele não poderia, por exemplo, ser operário, já que eles vão ganhar o mesmo? Não tem sentido, não tem nexo. Quer dizer, é tão fácil desmentir esse discurso marxista. É tão fácil mostrar que isso é irreal. Vejam bem, fazendo uma simples análise da economia planificada dos países comunistas, eu digo, países socialistas, né? Porque eles gostam de dizer que nunca chegaram no comunismo. Ora, mesmo na estatização existia essa diferença, pois existia a nomenclatura. E na nomenclatura, era normal que os membros desse grupo social, eles ganhassem mais do que a maioria da população. Embora não fossem proprietários dos meios de produção.
não eram proprietários de meios de produção, trabalhavam em cargos administrativos, mas ganhavam mais do que a maioria. Isso não mudava. Até porque, o que adiantava o sujeito trabalhar na administração se ele ganhava mesmo que operário camponês? Não mudava. O que aconteceu? Acabaram com a burguesia nesses países e substituíram por elites estatais. E o comunismo? O comunismo ficava sempre esperando. O comunismo sempre era algo para o futuro. Não, um dia o comunismo vai chegar. Vai. Um dia nós vamos superar essas diferenças, vamos superar essa etapa socialista, implantaremos o comunismo. Na Umbanda, durante décadas, qual era o discurso? Um dia todos vão comer usando colher de ouro. Diziam isso aí, isso fazia parte da propaganda dos tempos do Everódia e do Ramsalia, que foi o sucessor do Everódia, quando o Odja morreu em 1985. Então, isso é algo normal no discurso desse pessoal. Sempre dizendo que um dia o comunismo vai vir e essas diferenças acabarão. E todo mundo vai ficar igualzinho, todo mundo vai ficar legal. Mas o mundo real é outro. A realidade é outra. Esse comunismo nunca veio. E essas desigualdades nunca desapareceram. É tão simples de mentir esse discurso. Tem até um pessoal mais sofisticado que faz isso de uma maneira melhor do que a minha. Faz isso com assim, uma melhor carga teórica. Sim, é fácil. Vocês vão encontrar vários vídeos no YouTube falando a respeito disso. Pois bem. Então eu concluo este vídeo recomendando que as pessoas visitem o link abaixo, vou deixar sobre marxismo cultural, para entender o porquê o Lula foi eleito e por que existe a possibilidade até do Lula ser eleito em 2018, sim, devemos trabalhar com isso. Também vou deixar um outro sobre um vídeo que fiz já falando sobre o agravamento da atual crise brasileira. Pois é, a situação, vocês sabem, não está bonita, não está confortável, né? E tende a ficar pior. Porque convenhamos, na sexta-feira, falando sobre esse papo da recessão técnica. Gente, o país está lascado. O país está ferrado. Entenderam? Recessão técnica. 10% de desemprego até dezembro. 2016, o caos. Entenda, o caos. É isso. Não gostou, petista? Já disse antes. Não gostou? Nem apareça mais aqui, tá? Não apareça, para ficar sofrendo, tá bom? E pare de ver novela, que eu sei que você assiste. Tchau.